taxa de conversão C de um determinado produto é diretamente proporcional à sua resistência R e inversamente proporcional ao tempo decorrido de sua produção. Se no 10º dia da sua fabricação, sua resistência é 3/4 da resistência do primeiro dia, então a razão entre as taxas de conservação do 10º dia e no primeiro dia é... Muito bem, então um exercício que envolve aí grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então vamos extrair as informações importantes desse exercício. Então o exercício fala que a taxa de conservação C, vamos encontrar então a fórmula geral para essa proporção. Então a taxa de conservação C, ela é diretamente proporcional à resistência. Quando a gente trabalha com questões do tipo de proporcionalidade, nós sempre temos que colocar nessa equação uma constante de proporcionalidade. Tá? Eu preciso me importar isso nos cálculos? Sim. Se o exercício mostrar para vocês a constante de proporcionalidade, vocês substituam K por aquele valor. Se caso o exercício não colocar nenhuma constante, é porque essa constante é 1, certo? Mas é sempre importante registrar que toda proporção sempre vai gerar uma constante de proporcionalidade. Muito bem, o exercício disse que essa conservação ela é diretamente proporcional à resistência. Então, se a minha resistência R aumentar, a minha conservação também aumenta. Só que ela é inversamente proporcional ao tempo. Então, eu vou dividir pelo tempo. Porque se o meu tempo aumentar, essa minha fração diminui e, consequentemente, diminui a minha conservação. Tá bom? Então, se eu quero calcular grandezas diretamente, eu multiplico, inversamente eu divido. Tá bom? Então, a fórmula geral para essa conservação é essa daí. C igual, até podemos colocar esse fator aqui separado, ou melhor, multiplicando toda essa minha fração. Deixa eu apagar aqui para colocar melhor aqui. Então, eu vou colocar a minha resistência sobre esse tempo decorrido, tá bom? E esse K é uma constante de proporcionalidade. Muito bem, ele quer saber o seguinte: qual é a taxa de conservação no 10º dia e no primeiro dia? Muito bem, o que a gente vai ter que fazer? Se eu quero saber a proporção disso, eu tenho que determinar a conservação no 10º dia e dividir pela conservação no primeiro dia. Então vamos determinar essas fórmulas individuais aqui primeiro, certo? A conservação no primeiro dia será a minha constante, que o exercício não fala, o exercício também não nos diz qual é a resistência no primeiro dia, então vamos assumir que seja uma resistência R0, um valor qualquer. Como estamos trabalhando no primeiro dia, então significa que esse tempo é de um dia. Entendido? Depois vamos determinar qual é a conservação no 10º dia. O exercício também não nos dá a constante de proporcionalidade, só que diz que a minha resistência é 3/4 da do primeiro dia. Se eu chamei a resistência do primeiro dia de R0, se eu chamei de R0 no primeiro dia, eu vou colocar então 3/4 desse R0. E o meu tempo, no 10º dia, obviamente, é o 10 dias, tá bom? Agora é só fazer a divisão, A expressão do C10 dividido pela expressão do C1. Então nós vamos ter aqui a constante de proporcionalidade, 3/4 de R0, isso dividido por 10. Então essa primeira parte aqui, essa fração, é só desse C10. Eu vou ter que dividir pelo C1, que é essa expressão. Constante de proporcionalidade, R0 dividido por 1. Muito bem, lembra a divisão de fração? Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, tá bom? Então vai ficar K vezes 3/4 de R0 sobre 10. E eu vou multiplicar pelo inverso de KR01, que é 1 sobre KR0. Podemos aqui simplificar o R0 e o R0, a constante de proporcionalidade. Nós vamos ter aqui,
3 quartos vezes 1, que vai ficar o nosso 3 quartos, está sendo dividido por 10. 3 quartos dividido por 10, mesma regra, divisão de fração, conservo o numerador, que é 3 quartos, e multiplico pelo inverso de 10 sobre 1, que é 1 sobre 10. Então aqui vai ficar 3 vezes 1, 3, e 4 vezes 10, 40. Ok? Então a proporção, né, da conservação entre os dias 10 e o primeiro dia, né, entre o dia 10 e o primeiro, é 3/40. E com isso finalizamos esse exercício.